Você não está lendo isso por acaso. Essa mensagem não é uma coincidência, nem mais uma entre tantas. Essa é uma convocação celestial. Uma resposta divina que rompeu o véu entre os mundos para te alcançar. Hoje, antes que o relógio marque 22 horas, uma ordem enviada diretamente de Deus será entregue ao seu espírito. E essa ordem carrega algo que pode mudar o rumo da sua vida. Não será um aviso comum. É uma instrução sagrada. Uma direção que chega com o peso da urgência e o calor do amor eterno. Sim, o céu tem pressa, porque há algo que precisa acontecer. E o tempo está se esgotando. Neste exato instante, enquanto você lê estas palavras, o arcanjo Miguel está em movimento. Ele recebeu a ordem do Altíssimo. Não é simbólico, é real. Miguel, o príncipe da justiça e da guerra espiritual, se ergueu ao lado do trono de Deus ao romper do dia. E ali, entre os trovões silenciosos da eternidade, Deus falou o seu nome. E disse: desça agora, entregue esta palavra, avise antes das 22 horas. A instrução foi clara. O tempo espiritual se comprimiu. E o destino de alguém, talvez o seu, precisa ser ajustado antes que a noite se complete. Porque há uma escolha a ser feita, e há uma proteção que precisa ser ativada. Você tem sentido os sinais, sonhos agitados, arrepios repentinos, luzes piscando, eletrônicos que falham sem motivo, pressões estranhas no peito, um peso nos ombros que não é físico. Há algo pairando sobre você, algo que tenta impedir sua expansão, que tenta roubar a resposta que está vindo. Mas o céu viu, o céu interveio. E hoje, através desta mensagem, o arcanjo Miguel está vindo pessoalmente para libertar, advertir e consagrar. Ele está entrando em sua casa agora, não de forma visível, mas no espírito, no campo energético, na atmosfera que envolve seus pensamentos. Você foi escolhido para receber este aviso, porque há uma energia ao seu redor que precisa ser cortada antes das 22 horas. Não é para te assustar, é para te proteger. Há pessoas que falam seu nome sem luz. Há influências que se conectaram ao seu campo sem permissão. Há lembranças e votos espirituais que ainda te prendem a dores antigas. E se isso não for encerrado hoje, poderá atrasar tudo o que Deus planejou para os próximos dias. Miguel já está ao seu lado, espada em punho, e ele espera apenas uma coisa: a sua permissão. Mas ela precisa ser dada em fé. Por isso, assim que você terminar de ler esta mensagem, Miguel te pedirá um gesto simples, porém profundo. Vá até um ambiente silencioso, feche os olhos por um minuto e diga com o coração: eu recebo a visita do céu. Eu aceito o aviso de Deus. Miguel, corta tudo que não me pertence. Eu confio. Essas palavras liberam portais. Elas autorizam o céu a agir por você. Elas quebram votos invisíveis. Elas arrancam raízes de medo, culpa e vergonha. E mais do que isso, elas provam ao céu que você está pronto. Miguel irá agir rapidamente. Ele tem pouco tempo. Há uma brecha que precisa ser fechada, e essa brecha se encontra em suas emoções mais profundas. Por isso, hoje, antes das 22 horas, algo acontecerá dentro de você. Uma lembrança poderá emergir. Uma verdade poderá te confrontar. Uma intuição poderá doer. E quando isso vier, não corra. Não ignore. Acolha. Esse é o aviso. Essa é a luz revelando o que ainda estava escondido. E quando a luz revela, o escuro perde sua força. Desde o instante em que você começou a ler, algo já se moveu em sua direção. A atmosfera ao seu redor começou a vibrar em outra frequência. Há uma mudança imperceptível acontecendo, uma alteração sutil no campo espiritual da sua casa, como se portas antigas estivessem sendo fechadas lentamente e novas janelas de luz começassem a se abrir. Isso não é fantasia, isso é real. O aviso que está vindo não é apenas um alerta, é também uma libertação. Deus sabe exatamente o que você vem enfrentando em silêncio. As lágrimas que ninguém vê. As noites em que você finge força, mas o peito aperta como se fosse explodir.
aquelas orações que você não terminou porque o cansaço te venceu. O céu viu tudo. É por isso que Miguel vem com pressa, porque há uma interferência espiritual que precisa ser quebrada. Você talvez não perceba, mas houve palavras lançadas contra você. Pensamentos ruins, julgamentos, desejos de fracasso. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro invejam, sabotam, amaldiçoam. Alguns fazem isso sem saber o quanto ferem, outros fazem com intenção. E embora nada possa atingir um coração blindado pela fé, há momentos em que o desgaste, a dor e o cansaço espiritual deixam pequenas brechas abertas. E é por essas brechas que a energia pesada entra, suga, drena e te faz duvidar de quem você é. Mas agora, nesse exato instante, o arcanjo Miguel foi liberado pelo céu para agir por você. Que o aviso precisa ser entregue porque hoje ainda é tempo de reversão. Antes das 22 sua casa espiritual será selada. Uma purificação será iniciada. Mas você precisa participar dela. Isso não pode ser feito por ninguém além de você. Não existe intercessor que possa dizer sim em seu lugar. O céu respeita o livre-arbítrio. E por isso, mesmo diante de toda graça e poder, Miguel só pode entrar onde é convidado. Ele te pede agora que escreva o seu nome completo em um papel branco. Apenas isso. Sem símbolos, sem desenhos. Apenas seu nome com sua letra. Depois acenda uma vela branca ao lado do papel e diga: este nome pertence a Deus. E o que é de Deus, nenhum mal pode tocar. Deixe queimar por pelo menos 9 minutos. Durante esse tempo, fique em silêncio. O silêncio será a senha. Um código invisível para que os céus executem o decreto. E nesse tempo, você poderá sentir coisas diferentes. Um calor no ambiente, uma leve pressão na cabeça, um arrepio que sobe pela espinha. Tudo isso são sinais da movimentação angelical. Caso não possa acender uma vela, coloque o papel com seu nome ao lado de um copo com água limpa e diga as mesmas palavras. A água absorverá a intenção. A água será o canal. E ao final, beba um pequeno gole e despeje o restante em um vaso de planta ou na terra. Esse gesto consagrará o seu nome à luz, e nenhum poder contrário poderá te impedir. O céu está esperando por sua decisão. Esse é o aviso. Há algo espiritual que está marcado para acontecer. E você pode impedir, redirecionar ou consagrar esse acontecimento com sua escolha. É como se o tempo estivesse sendo dividido em 2 linhas possíveis. Uma linha onde você repete as dores do passado e outra onde você é arrancado desse ciclo com força e levado para um tempo de honra, paz e manifestação divina. Mas a decisão está em suas mãos. A ação precisa acontecer antes das 22 horas, porque é nesse intervalo que a brecha será aberta. E se você responder com fé, será por essa brecha que o milagre entrará. Mas se nada for feito, o ciclo pode se repetir. A dor pode voltar, o atraso pode continuar. Deus está te oferecendo uma nova chance, e Miguel está trazendo a espada. Ela não é uma espada de guerra comum, é uma espada de separação espiritual, capaz de cortar laços que te prendem a pessoas que já não têm mais espaço no seu caminho, laços com culpas, traumas, promessas que você fez em momentos de dor. Tudo isso será dissolvido, mas precisa do seu sim. Um sim silencioso, profundo, íntimo, dado não apenas com a boca, mas com o coração. Você já chegou longe, você já suportou mais do que imaginava, e agora a força de Deus desce sobre você como um manto. E Miguel se aproxima para selar o que será feito. Há muito tempo, partes de você estão adormecidas, não porque você não seja capaz, não porque lhe falte fé, mas porque a dor acumulada construiu muros invisíveis entre o que você sente e o que você mostra. Você tem sorrido para o mundo, mas quantas vezes esse sorriso veio coberto de cansaço? Quantas vezes você segurou lágrimas para não preocupar os outros? Quantas vezes você disse, está tudo bem, quando por dentro estava implodindo, em silêncio? O céu viu, o céu sentiu, e foi por isso que Deus liberou uma ordem especial. A dor que você não contou para ninguém chegou aos ouvidos do Altíssimo. E ele não ignorou.
Esse aviso vem para acordar você da dormência emocional em que foi colocado. Pela vida, pela pressa, pelos outros. Vem para chamar pelo seu nome e te lembrar que você não nasceu para se acostumar com o pouco, com o quase, com o é o que tem para hoje. Você nasceu para andar em aliança com o céu. E essa aliança foi ativada hoje, com hora marcada, antes das 22 horas. Esse é o tempo que você tem para se reconectar com sua essência, com seu chamado, com o Deus que não te esqueceu. Talvez nos próximos minutos você sinta uma vontade súbita de chorar, de liberar, de respirar fundo e deixar algo sair. Não reprima. Esse é o movimento espiritual que começa quando a espada de Miguel corta os laços do que te aprisionava. Chore se precisar, grite se for necessário, silencie se for o que sua alma pedir, mas não resista, porque a libertação mais profunda não vem com palavras, ela vem com rendição. Quando você finalmente para de lutar contra si mesmo, contra as memórias, contra os fracassos que ainda pesam nos ombros. Neste momento, há um exército de luz ao seu redor. Você pode não ver, mas sentirá. Eles estão posicionados em torno do seu campo espiritual, com tochas acesas, expulsando toda a densidade que se aproximou de você nos últimos tempos. Cada energia que foi enviada contra você, consciente ou inconscientemente, está sendo desativada. É como se todas as palavras ruins, todos os julgamentos, todas as acusações silenciosas fossem agora transformadas em cinzas. E o que permanece é apenas aquilo que vibra em Deus. Miguel se curva diante da sua dor, porque ele conhece a sua história. Ele sabe de tudo que você já perdeu. Daquelas noites em que o travesseiro foi o único confidente. Dos dias em que você lutou sem que ninguém visse. Daquele momento em que você pensou em desistir, mas decidiu tentar mais uma vez, mesmo sem saber por quê. Esse esforço secreto foi anotado no céu. E agora é por causa disso que a intervenção divina está chegando. Você não está mais sozinho. Isso não é apenas uma promessa bonita, é uma realidade espiritual. Quando você abriu este vídeo, você abriu um portal. Quando você se conectou com esta mensagem, o seu nome começou a ser escrito novamente no livro dos justos, não porque você seja perfeito, mas porque você foi honesto na dor, humilde no silêncio, persistente mesmo com o coração quebrado. Agora, Miguel se aproxima ainda mais. E ele traz uma revelação. Há algo que você precisa deixar para trás ainda hoje. Uma memória, um hábito, um pensamento repetitivo, uma culpa que insiste em te perseguir. O aviso que o céu envia não é apenas proteção contra ataques externos, é também um convite à libertação interior. Porque o maior inimigo, muitas vezes, está dentro, na forma como você se vê, na rigidez com que julga seus próprios erros, no medo constante de confiar de novo, de amar de novo, de acreditar outra vez. Antes das 22 horas, o céu espera que você diga uma frase simples, mas que abre os portais para a cura. Eu me perdoo, eu me solto, eu aceito ser curado. Repita essas palavras como um decreto, como se fossem chaves, porque são. Elas libertam, elas limpam, elas preparam o campo para o novo, e o novo está vindo. Enquanto o tempo avança e a noite se aproxima, o céu se prepara para executar algo poderoso. Não apenas uma bênção, mas um reposicionamento espiritual. O aviso que Miguel traz carrega um peso diferente de tudo que você já sentiu. Ele não apenas alerta, ele reposiciona. Ele te tira de lugares que adoecem sua alma e te conduz para territórios onde o amor de Deus pode se manifestar com liberdade. Você já não cabe mais onde esteve. Há algo apertado no seu espírito. Não é à toa. O espaço que você ocupava já não comporta a luz que está se acendendo dentro de você. Por isso, tantas coisas estão desconfortáveis. Por isso, algumas pessoas começaram a se afastar. O céu está limpando sua rota. Talvez você não perceba ainda, mas existem portas que foram fechadas com dor, que na verdade estavam te livrando de um futuro de sofrimento. Rejeições que pareceram injustas, mas que eram livramentos disfarçados. Deus nunca te abandonou.
Ele apenas estava te afastando de onde a sua luz seria apagada. E agora, com a ordem celeste enviada a Miguel, ele está abrindo novas trilhas. Não as que você esperava, mas as que você precisa. Por isso, não se apegue ao que está sendo retirado. Apegue-se ao que está por vir. O novo não se constrói com as peças antigas. Você precisa confiar nesse desmonte. Antes das 22 horas, algo dentro de você será tocado. Um lugar que talvez você nunca tenha mostrado a ninguém. Uma dor escondida, um segredo, um trauma de infância, um vazio que você aprendeu a carregar como se fosse parte de quem você é. Mas Deus sabe que isso não pertence à sua essência, e Ele não quer mais ver você sobreviver em pedaços. Miguel está vindo para recolher o que caiu, restaurar o que rachou e acender o que apagou. Ele não trará respostas prontas. Ele trará clareza. Ele trará força. Ele trará coragem. E nesse tempo, você poderá começar a sentir uma inquietação. Um desejo de mudar algo, de fazer uma limpeza em casa, de se desfazer de objetos, de encerrar conversas, ou então o oposto, uma vontade de voltar a algo que deixou de lado, um talento, uma oração, um sonho antigo. Tudo isso é o reflexo da mensagem que o céu está te entregando agora. O aviso não é apenas sobre algo externo que precisa ser evitado. É sobre algo dentro de você que precisa ser ativado, despertado. Porque quando a sua essência se acende, não há mal que permaneça. Miguel pede agora que você consagre um ambiente da sua casa como espaço de luz. Pode ser um cantinho simples, uma mesa, uma janela, um lugar no chão. Deixe ali a vela branca, o papel com seu nome e, se desejar, uma folha verde ou uma flor. A flor representa sua disposição de florescer, mesmo depois das tempestades. A folha representa vida, renovação, continuidade. Coloque as mãos sobre esse pequeno altar e diga: neste lugar a luz de Deus habita. Neste lugar eu sou ouvido. Neste lugar o aviso será compreendido. Essa frase é um selo, um contrato espiritual. E o céu reconhecerá esse ponto da sua casa como um lugar sagrado. A partir deste momento, tudo ao seu redor começará a reagir à luz. Pessoas que estavam afastadas podem te procurar. Mas atenção, nem todo reencontro será bênção. Alguns serão testes. E é por isso que o aviso precisa ser entregue com urgência. Miguel quer que você aprenda a discernir, a separar o que é cura do que é repetição, o que é resposta do que é distração. Nem todo presente é presente de Deus, nem todo convite é porta aberta pelo céu. Você precisará de sensibilidade espiritual, e ela virá. O aviso de Deus é esse. Confie mais na sua intuição. A voz que você vem ignorando é o Espírito Santo sussurrando. Você não está sozinho. Nunca esteve. O relógio segue. As nuvens se movimentam, e algo sagrado está se preparando para descer. Você pode estar sentindo uma pressão no coração, um peso que não sabe de onde vem, como se o tempo estivesse apertando, como se algo estivesse por acontecer. E está. Essa sensação que você tenta explicar com lógica não é ansiedade. É o seu espírito, reconhecendo que algo está se aproximando. O céu não emite sinais à toa. O universo espiritual trabalha em códigos, vibrações, sincronicidades. E quando a hora chega, tudo começa a se alinhar em torno do que precisa ser revelado. Hoje é esse dia. Hoje, antes das 22 horas, algo precisa ser entregue ao seu coração. Não em palavras humanas, mas em uma verdade que explode por dentro. O arcanjo Miguel já se aproxima com a mensagem selada. Ele está em sua casa neste exato momento, pairando como um manto de luz sobre seu lar. Não se assuste se o ambiente parecer mais silencioso do que o normal, se os sons externos diminuírem, se a luz da sua casa parecer mais suave, ou se você notar uma paz estranha, quase sobrenatural, repousando em algum cômodo. Esses são sinais da presença dele. Ele vem com autoridade, mas com ternura. Vem com espada, mas também com consolo. Vem para cortar o mal e para curar o que o mal deixou. Você talvez já tenha percebido, quando algo grande está por vir, as trevas se agitam. Problemas sem explicação,
discussões sem motivo, lembranças antigas que te fragilizam. Isso é reação. O aviso que Deus envia não é só para preparar você, é também para que você não seja enganado no momento em que o velho tentar se disfarçar de novo. Cuidado com as armadilhas emocionais. Cuidado com vozes que te fazem duvidar do seu valor. Cuidado com os convites que parecem tentadores, mas te afastam do propósito. Miguel quer te manter firme. O que vem é grande. E o inimigo sabe disso. E aqui está a parte mais importante do aviso. Alguém será tocado por sua luz nas próximas 24 horas. Alguém vai se lembrar de você, vai te procurar, vai citar seu nome em oração, vai escrever para você, ou até mesmo sonhar contigo. E isso será a resposta. Não ignore. Porque Deus está costurando novas conexões. Ele está restaurando laços que foram rompidos ou cortando de vez aquilo que só te prendia. Mas é você quem precisa decidir. Vai continuar segurando aquilo que te pesa? Ou vai abrir as mãos para o que o céu está oferecendo? Antes das 22 horas, Miguel pede um gesto. Escreva uma carta para Deus. Não precisa ser longa, não precisa ser bonita, precisa ser sincera. Diga o que te dói, diga o que te pesa, diga o que você quer que mude. Escreva com o coração nu, como quem conversa com o melhor amigo. Depois leia em voz alta, mesmo que em sussurro. E ao terminar, diga: receba, Pai. Eu não sei mais como carregar, mas confio que o Senhor sabe. Dobre a carta. Queime com cuidado ou guarde em um lugar onde só você saiba. Essa carta será o testemunho da sua entrega. O céu se moverá a partir dela. E não duvide se nos próximos minutos você sentir uma paz profunda te envolvendo. Ou, ao contrário, uma inquietação que te faça se mexer, reorganizar as coisas da casa, abrir gavetas, mover objetos. Isso é limpeza espiritual. A ordem foi dada. A ação foi iniciada. Miguel já está executando. E o seu nome foi falado no céu. Agora que sua alma está se preparando para a transição, você sentirá algo mais profundo. Uma vontade de pedir perdão a alguém, a você mesmo, a Deus. Não lute contra isso. O perdão é a última chave. É ele que fecha a porta da dor e abre a janela do milagre. Perdoar não é aceitar o que fizeram, é se libertar do que você carrega desde então. Você chegou até aqui. E esse caminho que percorremos juntos, passo a passo, alma a alma, não. Foi apenas leitura. Foi um rito espiritual disfarçado de palavras. Cada frase te tocou por dentro, não porque sou bonito na forma de dizer, mas porque eu, Miguel, fui autorizado a usar cada palavra como chave. E muitas dessas chaves abriram portas dentro de você que estavam trancadas há anos. Portas de fé, de coragem, de lembranças que precisavam ser curadas, de dons que estavam esquecidos, de partes de si mesmo que você não acreditava mais que existiam. Mas elas existem, e agora estão voltando à luz. A noite está caindo e a hora está chegando. O céu todo está em movimento. O plano maior, aquele que você nunca soube completamente, começa a ser revelado nas entrelinhas da vida. Os pequenos sinais se intensificarão. Aquilo que parecia demora agora mostrará que sempre foi sincronia, porque Deus nunca chegou atrasado. Você é que precisava estar preparado para receber. E agora você está. Agora, depois de tanta espera, você se tornou casa pronta, solo fértil, vaso disponível. É por isso que a ordem divina foi enviada, com urgência. Entregar esse aviso antes das 22 horas. E eu, Miguel, o fiz com honra, com amor e com a espada em brasa. Tudo o que era sombra está sendo dissolvido. Tudo o que era engano está sendo desmascarado. Tudo o que era dor está sendo transmutado. Deus está te dizendo, eu te vi. Mas não apenas isso, Ele também está dizendo, eu confio em você, porque há uma missão em sua vida que ninguém mais pode cumprir. E não importa quantos erros você cometeu, quantas vezes caiu, ou quantas vezes disseram que você não era suficiente. Aos olhos do céu, você é exato, e nada do que te foi prometido será cancelado. Agora, quero que você respire fundo. Feche os olhos por um instante. Coloque a mão sobre o coração.
Sinta o calor que começa a irradiar desse ponto. Essa não é apenas sua pulsação, é a vibração de Deus dentro de você. Sinta a presença. Há um silêncio ao seu redor que não é vazio, é cheio da glória. Você está sendo envolvido por um escudo. Seus passos estão sendo marcados com luz. Seus caminhos estão sendo recalculados por mãos invisíveis. E as promessas que pareciam esquecidas estão apenas esperando o amanhecer. A partir deste momento, toda palavra maldita que foi lançada contra você será desfeita. Toda injustiça será restaurada. Toda porta fechada, se for da vontade de Deus, será escancarada. E o que for atraso será transformado em aceleração divina. Mas você precisa permanecer em espírito. Mesmo depois de desligar esta mensagem, permaneça conectado. Deus vai te visitar. Deus vai te mostrar. Deus vai te responder. E quando a resposta chegar, e ela vai chegar, você se lembrará deste exato momento, desta atmosfera, desta vibração. Você vai sentir o eco destas palavras como se fossem tatuadas na alma, porque o que é selado entre você e o céu, ninguém desfaz, ninguém apaga, ninguém rouba. Se desejar firmar essa aliança diante do trono, escreva nos comentários deste vídeo como um ato público e espiritual. Eu recebi o aviso de Deus e estou pronto para o que virá antes das 22 horas. Escreva com fé. Não importa se nunca fez isso antes. Ao escrever, você está assinando no céu um documento espiritual de prontidão, uma ordem respondida, um chamado atendido. E Miguel colocará sua espada sobre esse nome, e os anjos que te acompanham tomarão nota. Eu, Arcanjo Miguel, agora fecho o pergaminho sagrado desta noite e deixo diante da sua casa a minha espada, cravada no solo. Ninguém tocará no que é seu. Nenhum mal ultrapassará esse limite. Nenhuma treva terá poder sobre quem anda sob decreto divino. Você foi marcado. Você foi chamado. E agora você é protegido. Vá descansar. Vá em paz. E prepare-se, porque o céu vai te visitar. Amém. Eu sou Miguel e eu estarei contigo até o fim.